és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Oh, aleluia. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não seremos abalados. Nós confiamos em ti, Senhor. Santo, Santo és incomparável. Me mostra. Aleluia! Quem está mais feliz que ele aí para dar um glória mais alto que o dele? Está ganhando concorrência, viu? Está ganhando concorrência. Queridos, é assim mesmo. Quanto mais glória você dá, mais glória Deus também te dá. Glória sobe, glória desce. Aleluia. Queridos, chegamos aí de uma clínica da alma que foi maravilhoso, foi tremendo. Mais uma vez, Deus garantiu a nossa vitória. E aquele que garante a nossa vitória, garante a sua vitória também. Já foi divulgado aqui, coloca aí no telão, o Gleise, se puder. Mais uma vez, para o pessoal gravar, próxima clínica. Temos aqui o testemunho do diácono Luiz Henrique, homem de Deus que está aqui com a gente. Cadê o diácono Luiz Henrique? Está lá atrás, né? Está sempre aqui trabalhando. Ele pediu para que nós estivéssemos lendo aqui esse testemunho. E ele coloca assim, depois solta no telão aí para mim, por favor. Dia 11/9 de 22, eu e minha esposa estávamos voltando de moto da cidade de Barão de Cocais, na BR-381. Minha esposa dormiu e caiu na garupa da moto. Eu estava a mais de 110 km por hora. Quebrou os 2 braços e o pé e teve muitas escoriações pelo corpo. Mas, graças a Deus, não aconteceu mais nada de pior. Queridos, essas coisas elas nos cercam, nos acontecem, mas sabe o que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? Mão de Deus. Porque por essa situação que ele relatou aqui, era para ter dado óbito. Mas quando Deus coloca a mão sobre os seus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor pelo livramento que Deus deu ao teu filho, ao teu servo, o diácono Luiz Henrique. E testemunho é assim mesmo. Nós temos um testemunho aqui também. É quem... Vem cá rapidinho. Queridos, mais um testemunho da clínica. Não se preocupe que eu vou ser breve. Você tem que coordenar, então. Vem cá. Esteve lá na clínica com a gente. Foi bênção ou não foi? Muito, muito, muito demais. Só que lá muitas pessoas deram testemunho, né? Se você entrar ali no nosso Instagram, que está ali debaixo, ó, @Clínica Jardim de Deus, você já vai ver lá que já tem uma carinha nova lá, já tem um layout novo sendo trabalhado,
né? Já estamos sendo abençoados, Deus já está enviando gente. E a Cris, junto com a Gleisiele, junto com a Milena, junto com a Marisa, estão trabalhando e já tem cara nova lá e tem muitos testemunhos. Aquele testemunho ali é para você compartilhar, enviar para pessoas que precisam acreditar em Deus, né? Muitos gravaram, outros não deu para gravar, e quem não gravou, faz ao vivo. Oi, gente, boa noite, a paz. Meu nome é Isadora, eu tenho 19 anos e a clínica foi sensacional para mim. E quanto tempo eu tenho? Só para eu falar rapidinho. Tá. Então, eu sou convertida desde os 14 anos, batizada, liderava, mas mais ou menos 1 ano e meio atrás eu comecei a ter muitos problemas com depressão, ansiedade, essas coisas do tipo. E nesse tempo o Senhor me falou que estava sendo colocado em mim uma dor para que eu fosse transformada. E eu fiquei 1 ano e meio sofrendo. E a primeira palavra que Deus me deu nesse dia foi... Eu vou até ler aqui para vocês. Só um minuto. Foi o versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para o que possam suportar. E desde ano passado, quando eu comecei a passar por isso da depressão, eu fiquei um tempo sem trabalhar, um tempo sem estudar, comecei a tomar os medicamentos. Eu faço psicologia, inclusive, né? E eu fazia terapia tinha muito tempo já. E eu via uma melhora, depois uma piora, uma melhora, uma piora. E eu ficava desesperada em muitos momentos. E eu perguntava para Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor vai providenciar o escape, mas cadê o meu escape? Isso era algo que trazia muita angústia para o meu coração. E eu sou da Missão Fernão Dias. Eu comecei a ser acompanhada lá por uma pastora e eu estava nesse caminho de melhora. Ela começou a me acompanhar e ela falou, Isadora, eles servem aqui, o pastor Lenildo. E ela me falou, Isadora, vai para a clínica, vai ser muito bom para você. E eu decidi vir. E nesse tempo, só porque faz parte do testemunho também, antes de eu vir, ela me pediu para fazer um desenho sobre paternidade. E como eu tenho um tempo já de convertida, eu falei, paternidade, minha paternidade está bem resolvida, já entendi que Deus é meu pai e tudo. E aí eu fiz um desenho para ela de uma experiência que eu tinha tido no ano que eu converti, de uma visão que eu tive de Deus carregando uma menina no colo e cuidando das feridas dela. E aí eu fiz esse desenho e do lado tinha um band-aid e dele saíam flores. E quando eu fiz aquele desenho, o que eu queria falar era que eu via Deus como meu pai e que eu via que das minhas cicatrizes iam sair testemunho. Só que, na verdade, na clínica eu descobri que não era isso que eu sentia de verdade, que eu estava vivendo de verdade e eu precisei ser liberta de muita coisa. E, resumindo, eu cheguei lá e na semana, foi uma semana muito difícil para mim. Eu pensei muitas vezes em não ir, eu ia com uma amiga e ela acabou desistindo no dia de ir. Chegando aqui, eu cheguei na porta da igreja e Satanás começou a falar comigo, não vai, você vai se sentir sozinha, você vai passar mal, vai ter crise de ansiedade, vai embora. Falei, não, eu vou, em nome de Jesus. Entrei no ônibus e, chegando lá, a primeira palavra foi sobre quebrantamento. E nessa palavra, meu coração já... E ela falou sobre quebrantar, que quebrantar significava quebrar algo, era colocar uma fratura exposta, era sangrar. E nesse momento eu falei para o Senhor, Senhor, tem 1 ano e meio que eu estou sangrando, que só o Senhor sabe a dor que eu tenho sentido, mas eu estou disposta a, nesse final de semana, expor todas as minhas fraturas, sangrar o tanto que eu tiver que sangrar para ser curada. E na hora eu tive uma visão de um coração cheio de remendo. E eu falei para o Senhor assim, Deus, eu não quero sair daqui com um coração cheio de remendo, com um coração simplesmente sarado. Eu quero sair daqui com um coração totalmente novo. E eu falei isso, ela tinha acabado de pregar. No final da pregação, fizeram um ato profético de entregar o coração para Deus. Fizeram, eu esqueci daquilo totalmente. Teve os outros dias, as outras palestras, e Deus trabalhou muitas outras coisas. Mas também, durante os dias, eu senti, em 2 temas de palestras, que eram os que Deus tinha falado comigo que Ele iria me curar, que é paternidade e perdão. Eu comecei a sentir muita dor da fibromialgia. As 2 obreiras que são enfermeiras, elas até me ajudaram, oraram por mim. Mas exatamente nesses temas, eu não conseguia ficar em pé de dor, eu tive que ficar sentada, elas oraram por mim.
E no sábado eu comecei a ficar meio febril, minha garganta ruim. Então o tempo todo Satanás queria que eu fosse embora. No sábado à noite eu pensei, meu Deus, eu estou tendo febre, acho que eu vou embora. E eu pensei, já recebi tudo que eu tenho para receber, está tudo certo. Só que no domingo de manhã Deus já tinha feito muita coisa, mas no domingo de manhã foi onde esse ciclo se fechou. E eu fui para o meu atendimento. E foi sensacional, a gente visitou toda a minha vida, eu descobri várias feridas que eu não fazia ideia, que só o Senhor conhecia. E a gente falou assim sobre a depressão, e o que ela me falou foi, eu contei que o meu avô teve depressão, o meu pai teve depressão, e que eu também estava vivendo isso, né? E ela me falou, olha, Isadora, ela foi bem séria assim comigo, e é quando a pessoa te exorta e vai no fundo da sua alma, né? Ela falou, Isadora, o seu avô, ele teve depressão, ele sofreu com uma vida toda deprimida e ele criou um homem fraco. E o seu pai, por não lidar com as emoções, também foi um homem deprimido e ele criou uma mulher fraca. E o que Satanás quer é que você continue sendo uma mulher fraca. É que essa continue sendo a sua história de vítima, da pessoa deprimida, da pessoa sozinha, da pessoa abandonada. Mas a gente vai quebrar isso aqui hoje. E elas foram conversando comigo e a gente foi passando pelas fases da minha vida. E no final a gente estava sentado em um banco e tinha um monte assim e uma cruz no final. E ela falou, olha, Isadora, a gente vai orar junto e vamos caminhar até aquela cruz e você vai deixar tudo naquela cruz. A gente vai orando, você vai orar em voz alta, pedindo perdão a Deus por tudo que você passou nesse tempo. E eu pedi perdão para o Senhor por toda incredulidade nesse tempo, por mesmo sendo crente, por quantas vezes eu duvidei. Enfim, e chegando lá em cima, há um ano atrás, quando Deus me disse que estava colocando aquela dor para me transformar, Deus me falou, Isadora, eu estou te transformando de uma menina para uma mulher de verdade. E naquele momento a gente foi andando na cruz e quando eu cheguei lá, elas estavam comigo. Eu falei, Senhor, aqui eu te entrego a menina deprimida, a menina abandonada, a menina solitária que o diabo tentou me fazer ser a vida toda para que eu finalmente me torne a mulher virtuosa que o Senhor me criou para ser. A mulher que é fundamentada na palavra do Senhor. E acabou o meu atendimento, foi sensacional. A gente voltou para encerrar. E aí eu tinha até esquecido que eu tinha falado para Deus, Deus, eu não quero um coração remendado, eu quero um coração novo. E aí o pastor Francis foi encerrar, e o que ele falou foi, queridos, vocês lembram que no começo vocês entregaram para Deus o coração de vocês, agora a gente vai pegar de volta. Eu falei, meu Deus. E naquele momento eu tive uma visão assim, quando a gente levantou os braços, e Deus me dava um coração dourado, e ele brilhava muito, e era um coração novo. E o Senhor me falou, Isadora, você me pediu não um coração quebrado, não um coração com band-aids, mas um coração novo. E eu lembrei, lá do começo, no desenho que eu fiz para a minha pastora, eu fiz um desenho de um pai carregando uma filha, mas não é como eu me sentia, eu não me sentia amada por Deus tinha muito tempo, e isso foi restaurado na clínica. Eu coloquei lá um band-aid com várias flores saindo, como se fosse de uma ferida saindo cura, mas, na verdade, o que acontecia é que eu cheguei lá com o coração cheio de band-aid, mas o Senhor me falou, Isadora, não é mais um band-aid, não é mais um coração ferido, mas é um coração novo. Então, eu voltei e o que todo mundo, minha mãe, todo mundo em casa tem me falado, Isadora, dá para ver totalmente a diferença de Deus na sua vida. E o que eu quero falar é... Nossa, muito, muito, muito. Palavra de psicólogo, ó. Recomenda? Totalmente. Por muito tempo eu vivi os dois extremos. Um tempo eu vivi, meu Deus, eu sou crente, não posso ter depressão, não vou tomar remédio. Aí depois eu vivi o outro extremo. Meu Deus, eu vou ficar aqui só tomar remédio. Deus não está preocupado com isso. E eu tenho aprendido o equilíbrio, né, de que nós somos corpo, alma e espírito. E eu recomendo muito, e eu sei que não é fácil. O tempo antes da clínica foi muito difícil para mim, eu fui muito tentada a desistir. O tempo durante a clínica também, apesar de eu receber muito, eu senti um cansaço enorme, porque eu contei das dores, mas o Senhor me ajudou a resistir para receber tudo que eu tinha que receber. E agora eu tenho vivido muito o que o pastor ensinou no último dia, de elevar os meus pensamentos para o Senhor, né? De não retroceder. Eu não fui para lá para ser transformada e voltar a ter um coração machucado, mas para continuar todos os dias tendo um coração novo, para todos os dias os meus pensamentos voltarem para o que o pastor falou, para a paz, amor e o gozo no Espírito Santo. Então, é isso. Glória a Deus. Aleluia! Queridos,
Você conhece alguém que passa por um problema de depressão? Se você conhece, ali ó, no telão, pode mandar para lá. O que a gente não resolve, Deus resolve. Amém? Aleluia. Boa noite, paz do Senhor para vocês. Eu sou a Lena e também fiz parte, né, dessa clínica. Não estava assim nos meus planos, eu estava tentando convencer um casal que está passando por muita tribulação. E aí um disse que não podia por causa do trabalho, o outro também disse que não podia. Eu disse, então quem vai sou eu. Aí, na tarde do sábado, eu entrei em contato com o pastor, disse, tem vaga ainda? Ele disse, tem, na sexta. Na sexta. E aí eu disse, então eu vou. Mas eu disse assim, vou tomar um banho na minha alma, porque no sábado eu estou completando idade nova, né? Então eu quero entrar na minha nova idade com a minha alma lavada. E achei que não tive muita expectativa, achei que não ia acontecer. Eu já fiz tantos encontros, não a clínica, foi a primeira vez, mas alguns outros. E eu fui muito impactada, né? Principalmente com a ministração sobre espíritos familiares, né? E bastardia. Eu tenho 2 filhas casadas, elas não têm filhos, e eu sempre incentivando elas a não ter filhos. Eu sempre, as minhas amigas, muita gente já é vó, e eu dizia, não, eu achava que era só vaidade, né? Para dizer assim, ser vó tem que ser velho que é vó, né? Aí eu não queria, mas não. Eu tinha uma preocupação com o que podia acontecer com essa criança, tal, por causa do meu histórico, né? Aqui não cabe contar detalhes, não é o meu testemunho com relação a isso, mas eu tinha essa preocupação e acabava passando isso para minhas filhas. E aí, nessa ministração, que foi com a pastora Alessandra, eu senti que algo foi quebrado nesse aspecto. Foi muito forte. Eu já tinha passado antes, como eu falei, por outras ministrações e encontros assim também de cura da alma, mas eu senti que foi muito forte. Aí, quando foi no domingo, eu fui na igreja, né, depois que a gente voltou do retiro, e fui com a minha filha, a caçula, que eu tenho uma filha que mora aqui e outra que mora em Salvador. Eu sou lá da Bahia e sempre fico para lá e para cá. E aí eu cheguei, fui com a minha filha, e ela me disse, quando acabou o culto, a gente foi na lanchonete, foi comer alguma coisa, e ela disse, mãe, aconteceu uma coisa muito interessante. No dia anterior, que foi justamente o dia da ministração, ela foi buscar o esposo dela no trabalho, né, foi de carro pegá-lo no trabalho, e ele estava conversando com uma pessoa, uma senhora lá. E ela parou o carro, ele entrou, e a mulher se aproximou dela e disse assim, olha, você vai ter filho, sim. Você vai ter filho, não se preocupe, vai ser uma menina, e ela vai vir com muita saúde. Falou algumas coisas assim e finalizou com isso. Ela vai vir, aí pegou na mão dela, segurou na mão dela, e ela disse que bateu assim no peito dela, disse, tranquiliza seu coração, porque é uma menina que vem com muita saúde, não se preocupa com isso. E, quando ela falou isso, eu fiquei mais impactada ainda, porque eu sei o que foi que aconteceu naquela ministração. Então, assim, naquele momento, foi uma cura e foi uma liberação. Eu, como autoridade na vida das minhas filhas, naquele momento, eu fiz uma liberação no reino espiritual. Então, eu louvo ao Senhor e eu fiquei alegre, porque sempre antes eu ficava assim, minhas filhas terem filho, o que será do jeito que está hoje em dia? Porque está uma loucura, né? A gente não sabe nada sobre tudo, muita incerteza. E quando ela me falou isso, eu senti uma alegria muito grande. E, assim, no meu íntimo, eu entendi assim, eu recebo essa neta ou neto que vem, eu recebo com alegria, na certeza que o Senhor será uma pessoa do Senhor, como foi falado, né? Um Espírito que vem para glorificar o Senhor, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu louvo ao Senhor, porque foi uma grande libertação e que veio, assim, foi trazido à luz na vida delas, eu falo delas. Então, vale muito a pena realmente ir nessa clínica, e eu incentivo vocês a irem. E aquele casal, em nome de Jesus, ainda vai. Em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. 2 coisas importantíssimas nesse testemunho agora. Primeiro, tem surpresa lá para você. Você pensa, eu vou para alguma coisa. Chega lá, tem muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Então, se você está pensando assim, eu não vou não, que eu não estou com nenhuma demanda, vai. Porque Deus vai te pegar pela mão lá e vai te surpreender. Segundo,
Tem coisa que nem é para você, você vai para buscar para a sua casa, para a sua geração, para a sua família. Então, se você estava em dúvidas, é o caso de eu ir, não é? Olha o Espírito Santo te falando aí, nem perde mais tempo, tá? Então, tem mais testemunhos, mas você vai conseguir acessar ali, ó, o Instagram, @Clínica Jardim de Deus, tem os testemunhos lá. Quem não está seguindo o Instagram da clínica já está em pecado, viu, irmão? Então, eu não sei se o arrebatamento é antes do culto acabar ou não. Abre aí agora, já clica lá devagarzinho e dá um glória ali, glória, e já acompanha o Instagram da Clínica da Alma Jardim de Deus lá, viu? Tá ali. @Jardim de Deus. Vamos à palavra do Senhor, está em 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós estamos no segundo elo da campanha Restaurando o Altar. Restaurando o altar, a resposta virá. Interessante que quando Deus me deu essa campanha, eu fui contar, são 12 pedras, 12 semanas, eu fui contar, pam, pum, e até o final do ano certinho. O que eu entendi com isso? Que ano que vem é um ano de resposta. Para quem está nessa campanha, pode ser que chegue até antes, mas com certeza para o ano que vem é ano de resposta. Porque tem um texto da Bíblia que diz assim, consagrai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então você está fazendo isso, você está consagrando hoje, porque amanhã vai vir resposta. Amanhã Deus vai fazer maravilha na tua casa, Deus vai fazer maravilha na tua família, Deus vai fazer maravilha em todas as áreas da sua vida. E por fim, o melhor de tudo, quando a trombeta tocar, olha nós subindo juntinho para morar com Jeová. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então vamos restaurar o altar, gente. Na semana passada colocamos já uma pedra da comunhão com Deus, de você ter um contato com Deus, e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Espiritualidade é uma pedra do nosso altar. Temos que restaurar a nossa espiritualidade se nós quisermos receber resposta de Deus. O texto diz assim, eu vou ler no telão. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ô, glória! Já pensou nisso? Que chique! Você tem a mente de Cristo? Já pensou? Você queria ter a oportunidade de ter andado com Jesus, conversado com Ele, pedido conselho a Ele, ouvido a orientação dEle? Quem gostaria? Quem gostaria? E se eu te falar que ainda dá tempo? E se eu te falar que ainda tem como? E se eu te falar que é só você olhar para essa pessoa que está do seu lado, a mente de Cristo está com ela? Olha que coisa maravilhosa. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, para a gente já poder orar e colocar a pedra no altar, é o seguinte, ó. Tem uma palavra aqui importante. Na maioria das versões, ou nas versões mais comuns, mais vendidas da Bíblia, está escrito assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Na maioria está assim. E ali ele foi traduzido. Quem não tem o Espírito não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque a palavra em grego, que foi traduzida no português para natural, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e a palavra ali, traduzida, é psikikos. O homem, a palavra natural seria psikikos, ou seja, psicológico. Psicológico, no sentido de que não teria o espiritual.
E por isso que na outra tradução vem dizendo, o homem que não tem espírito é um homem que só tem a parte intuitiva, só tem a parte psíquica. Psique quer dizer alma. Então, alguém que tem alma, mas que não tem espírito, ele não compreende as coisas do espírito. É óbvio que aqui é um sentido figurado, porque todos nós somos uma tricotomia. Todos nós temos corpo, alma e espírito. O que o apóstolo estava querendo dizer é que existem algumas pessoas que são mais espiritualizadas do que outras. Antigamente, o povo era mais espiritualizado. Eles eram muito intuitivos, porque a voz do Espírito ela parece como que uma intuição. O espírito humano que eu estou falando. E as pessoas eram mais intuitivas. A pessoa, né, os mais antigos vão lembrar, eu sei porque me contaram. Mas os antigos vão lembrar que o pessoal falava assim, amanhã eu vou sair daqui e vou dar um pulo lá na cidade. Aí, no outro dia de manhã, quando acordava, a pessoa tinha desistido de viajar. Viajar, fazer a viagemzinha, né? Aí falava, ué, você não vai mais não? Não, por quê? Ah, eu senti uma coisa ruim. Senti uma coisa ruim, então achei melhor não ir não. Quem aqui já fez isso? Já sentiu isso? Vocês são antigos, hein, gente? Vocês são antigos, né? Mas, assim, para a gente, para o nosso meio aqui, é mais fácil mesmo, porque a gente tem a espiritualidade como tema da nossa vida. Então, a gente vai aguçando a espiritualidade. E aí o apóstolo está dizendo assim, tem gente que tem o espírito, mas não dá, tem espírito humano, mas não dá vazão às coisas espirituais, não se envolve com a espiritualidade. Ele é muito emoção, ele tem alma. Então, ele se relaciona muito emocionalmente, mas para as coisas espirituais ele é meio engessado. Para as coisas espirituais ele é meio endurecido. Mas tem outras pessoas que elas naturalmente ouvem mais o seu próprio espírito. E quando nós aceitamos a Cristo e nos tornamos filho, aceitamos o lugar de filho de Deus, quem coloca isso em nós é quem? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que é o selo da nossa aliança. Então, o que acontece? É Ele, Espírito de Deus, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que também Ele é conhecido na Bíblia como o Espírito de Cristo. Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É Ele que nos dá o sentimento de paternidade. E é óbvio que, para isso, eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim, e ele vai se comunicar com o meu espírito. Então, se a pessoa é uma pessoa que não é espiritual, que não tem o espírito humano, entre aspas, ou seja, tem, mas é como se não tivesse, não cultiva a espiritualidade, ele tem dificuldade de discernir as coisas do Espírito Santo. Que coisas? A voz, o agir, a direção, o mover. Tem dificuldade, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se a gente quer consertar o nosso altar, e se a pedra da espiritualidade é importante para a gente conseguir receber um espírito, a orientação do espírito, a gente tem que começar a desenvolver o nosso espírito. Como é que faz isso, pastor? Você tem que se envolver com coisas espirituais. Você tem que orar. Você tem que tirar um tempo de meditação na palavra de Deus. Você tem que tirar um tempo de comunhão com Deus. Desenvolver o seu espírito. Quanto mais você faz isso, no início fica meio difícil, fica meio estranho, mas depois você vai desenvolvendo. E quando o seu espírito ele está comunicativo com a sua alma, com o seu corpo,
aí você consegue estar apto a ouvir as coisas do Espírito Santo. É como academia. Se você vai para a academia, você treina, você vai lá e faz os exercícios, o seu corpo, ele vai se fortalecendo. Se você se alimenta bem, seu corpo vai se fortalecendo. Se você faz uma terapia, sua alma vai se fortalecendo. Agora, para você fortalecer o espírito é relação vertical, alma é relação horizontal. Agora, o espírito é relação vertical. Você e o mundo espiritual, você e Deus, você e os anjos. Também é você e o demônio. Não pense que o pessoal que trabalha na área das trevas não são espirituais, não, porque eles são espirituais. Eles conhecem as coisas espirituais. Então, você tem que ter uma rotina, um exercício para desenvolver sua espiritualidade. E exercício de filho de Deus para desenvolver a espiritualidade é oração, jejum, meditação na palavra, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Na hora, você não sente muita diferença. Mas passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o terceiro, daqui a pouco faz tanta diferença na sua vida que você não consegue ficar sem. E aí você começa a ver as coisas que são do Espírito. Quando eu era adolescente, eu ganhei meus estudos no seminário, mas eu tive que trocar, na verdade, por uma tarefa. Eu tinha que ser bibliotecário do seminário. E eu ficava na biblioteca sábado, a tarde toda, e ninguém aparecia lá para estudar. Então eu ficava lá sozinho. E eu ficava lá com aquele monte de livro. Irmão, pensa num camarada que gosta de livro. Eu estava feliz demais. E eu lia, estudava, lia. Mas tinha uma determinada hora que eu parava de ler, eu puxava a minha cadeira e botava no meio do salão. Puxava outra cadeira, colocava na minha frente. E eu dizia assim: Espírito Santo, por favor, vamos conversar. E ali a gente falava de tudo. A gente falava do culto de ontem, a gente falava do que estava acontecendo, a gente falava de projeto de futuro, a gente conversava sobre tudo, texto bíblico, a gente falava de tudo, de tudo. E quem passasse pelo lado de fora e ficasse olhando um pouquinho na janela ia pensar, ó. Porque as coisas espirituais, para o homem natural, para o homem psíquico, parece loucura. Então vai chegar um ponto em que você sente tanta falta desse contato espiritual, que aí você já entra nesse nível. Que aí agora eu não vou viajar porque eu senti uma coisa ruim. Não, você já passou dessa fase. Você vai entrar na fase que eu não vou viajar porque o Espírito Santo falou comigo, não vai. Já pensou? É esse o nível de intimidade que Deus quer ter com você a partir de agora. Você recebe isso? Quem recebe isso, levanta a mão para o céu. Feche os olhos e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora dá um glória ao nome de Jesus. Porque está escrito, Ele me glorificará. Nós precisamos aqui hoje sair daqui com o nosso altar consertado no que diz respeito à espiritualidade. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Você acredita nisso? Fica de pé. Por quem pense, se você quer ouvir a voz do Espírito, não pensa você
que nós vamos construir um altar aqui, botar um sacrifício, e no final da campanha vai descer fogo do céu. Vai ser desse jeito não, sabe por quê? Porque essa fase já passou. Mas sabe onde está o altar agora? No nosso coração. E a resposta vai descer, mas para a resposta descer, como é que eu vou entender, como é que eu vou discernir, como é que eu vou ouvir a resposta, se eu não tiver espiritual? Entende? Então não vai vir um anjo do céu te transformar em espiritual. É você que tem que tomar atitude de todo dia, compromisso de orar, jejuar, ler a palavra e cria a sua rotina, cria o seu exercício. O exercício físico, diz Paulo, para nada aproveita. Mas o espiritual, ó, vai fazer você ser transportado de um lugar para outro. O mundo espiritual, o homem espiritual, ele anda pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é onde está o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui, não é comida nem bebida, não é matéria. É isso que os judeus não entenderam quando ele veio. Achou que era reino físico, né? Achou que era espada, dominar o Império Romano. Era espiritual. E o reino espiritual, o reino de Deus que é espiritual, é feito, sabe para quem? Para Deus? Para anjos? Eles também estão lá. Mas ele disse assim, vinde benditos de meu Pai. É assim que ele falou com você. Ó. E tomai por herança o reino que eu preparei desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, que o reino de Deus espiritual está preparado para nós. Então, ele é paz, alegria e gozo. Você vai começar a orar, meditar, ler a palavra, mas, sobretudo, a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Amanhã, você tem que estar sentindo paz ou alegria. Então, antes de acordar e sair mal-humorado de casa, repreende todo o mau humor, repreende todo o mal, se conecta no reino de Deus que é paz, fica em paz, dá glória a Deus pelo seu dia, entra no mundo espiritual, cria o seu dia e a partir dali você sai já agradecendo a Deus por tudo que Ele já está fazendo. Mundo espiritual é isso, gente. Você entra nele, abre a porta na sua mente. Você sai do lado de cá e passa para o lado de lá. Do lado de cá você não tem, mas no lado de lá, tudo já te foi dado. O homem espiritual entende isso. E aí ele não fica preocupado, ele não fica ansioso, ele não fica abatido com coisa alguma, mas ele só busca o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Tem gente que pensa que é mágica, não é mágica não, é posição, é certeza, é convicção, o nome disso é fé. A fé que te transforma de dentro para fora, transforma a sua mente, transforma o coração. E está escrito assim, assim na terra como no céu. Ou seja, acontece na região celestial primeiro. Você entra lá, é com a sua emoção, com o seu sentimento, com o seu afeto. Você tem que sentir, já aconteceu? Já, então eu estou alegre, eu estou dando graças a Deus, eu estou dando glória a Deus. E aí isso aí você cria. E assim como está sendo criado no céu, vai materializar aqui na terra. Porque assim é na terra como no céu. E ele disse, se juntar 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. E tudo que vocês ligarem na terra, estará ligado no céu. Se 2 ou 3 concordar em alguma coisa aqui na terra, está sendo gerado no céu. E assim como é gerado no céu, vai se materializar na terra. Está entendendo como é que você vai construir a sua bênção? Não é Deus que vai te dar, não. Ele já te deu. Você só tem que construir agora, com a sua fé. Então, nesse ato de fé, homens e mulheres espirituais, você que quer alicerçar sua espiritualidade em Deus, vem aqui para frente que nós vamos orar por isso agora. Nós vamos colocar essa pedra.
Pastores, por favor, intercessores. É o segundo elo da unção. Então vamos ungir. Eu preciso de quantas pessoas possível aqui na frente para orar?